Ok, muito bom dia, amados irmãos, seja muito bem-vindo, está aqui conosco mais uma devocional, nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 6 de setembro de 2021. Hoje ao pôr do sol é o Rosh Hashanah, Ano Novo de Israel para o povo hebraico. Hoje eles estão comemorando entre 5.782. Mais tarde eu vou postar um vídeo sobre isso. Mas, amados, hoje é segunda-feira, véspera de feriado aqui no Brasil. E nós estamos aqui, mais uma vez, pela graça do nosso Deus e somente pela graça. E vamos compartilhar um devocional de 10 minutos, rapidinho. Você pode acompanhar com a sua Bíblia juntamente comigo, aberta, E hoje os nossos versículos estão em Jeremias, capítulo 15. Jeremias, capítulo 15, versículo 19, está escrito: Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Sabe, amados irmãos, o precioso do vil é o que eu quero falar hoje, né? Primeiro, Deus disse, está falando aqui para Jeremias e para o povo em geral, para ter um arrependimento, né? O contexto aqui é interessante, que lá no capítulo 13, 14, e o contexto aqui desse versículo 15, o povo, em Jerusalém estava passando por um problema muito difícil. Os sacerdotes andavam na rua e tropeçavam em cadáveres, porque o povo não tinha comida. O povo ia até as fontes buscar água e estava seca, não tinha água. Os animais estavam morrendo. O povo estava andando assim, sem noção do que qual o próximo passo a fazer. O povo andava de um lado para o outro e só via destruição. No versículo 18 do capítulo 14 fala: se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Estavam desnorteados, estavam sem saber o que fazer. Este é o contexto todinho aqui desse versículo 19, nós vamos falar do versículo 20 e o 16 também. O povo, Deus disse, para Jeremias: olha, primeiro tem de haver um arrependimento, número 1. Número 2, necessita separar o precioso do vil. Sabe, isso está falando especificamente para o povo hebreu naquele momento, naquele contexto lá de Jerusalém, que antecedeu a levada ao cativo por Nabucodonosor. E Jeremias está dentro dessa confusão toda, e nós sabemos todo o livro de Jeremias, como isso ocorreu no final. Mas, sabe, trazendo para o contexto das nossas vidas, muitas vezes nós não sabemos como separar o precioso do vil em nossas vidas. O que é precioso para nós hoje? O que é precioso para Deus hoje em nossas vidas? O que nós não estamos conseguindo separar, o precioso do vil no nosso dia a dia? Sabe, amados irmãos, nós precisamos considerar essa devocional nessa manhã, porque pela graça de Deus, nós podemos separar o precioso do vil e desfrutar de uma comunhão sem igual com o nosso Deus. Sabe, o que é vil? O que é... Primeiro a gente tem que saber o que é vil, o que não procede, das coisas de Deus, o que Deus tem para as nossas vidas, o que Deus nos chamou a fazer hoje. O que é vil, eu gostei dessa definição que minha esposa estava me dando nesse dia, é tudo que nos afasta da presença de Deus. São pensamentos que o inimigo quer lançar em nossas mentes para nos afastar de Deus. Tudo que é vil, tudo que é desprezível, tudo que não provém da fé,
né? O inimigo quer que nós vivamos uma ilusão, o inimigo quer que vivamos, sabe, no limite, né, entre a graça e o vil, né? Onde um muro que ele constrói que não é de Deus em nossas vidas. O inimigo lança o tempo todo, de acordo com Efésios capítulo 6, pensamentos, dardos venenosos, para que nós possamos, para que nós nos convençamos de que estamos andando na graça de Deus, porém fazendo o que é vil, o que não é de Deus, não procedendo da fé. Mas sabe, esse é o lado vil. Nós precisamos separar o precioso do vil. Mas o que é precioso para Deus hoje em nossas vidas? O que agrada a Deus? Hebreus 11, 6. O que agrada a Deus é a nossa fé. Uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus. Isso é precioso para Deus. Por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Está escrito: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Então, essa é a parte preciosa, o que é precioso para Deus, a nossa fé. E nós precisamos ocupar nossos pensamentos com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Né? Essas coisas são preciosas para Deus. E como nós podemos ocupar nosso pensamento com essas coisas? Alimentando a nossa fé com a palavra de Deus. Jeremias disse aqui no versículo 16 de Jeremias capítulo 15, versículo 16, ele disse: achada as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, Jeremias diz: achar as suas palavras, logo as comi. Olha, em Salmos capítulo 1, versículos que nós conhecemos de cor, versículo 1 a 3, está escrito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz, ele será bem sucedido. Olha, isto é preciosidade diante de Deus. Isso faz parte do que é precioso, ter prazer em meditar na palavra de Deus. Né? Jeremias disse: achar as suas palavras, logo as comi, e eram gozo e alegria para o meu coração. E o salmista diz: tenho prazer na sua palavra. Essas coisas são preciosas para Deus, para o nosso Deus, algo precioso. Por exemplo, em Provérbios capítulo 3, fala da sabedoria, né? A sabedoria vindo do alto, né? Tendo discernimento do que Deus está falando e fazendo em nossas vidas. E sabe, essa sabedoria, esse discernimento que vem pela palavra de Deus e alimenta a nossa fé. E aqui o Provérbios 3, por exemplo, versículo 18, está escrito, 16 a 18, não, 13 a 18. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata. É melhor do que da sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. A sabedoria vinda de Deus. E onde nós encontramos? Na sua palavra. Por isso Jeremias diz: achar a tua palavra, logo as comi, e era alegria e gozo para o meu coração. E também o salmista diz:
tenho prazer em meditar a sua palavra. E o homem que tem prazer em meditar na palavra de Deus é um bem-aventurado. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, e o seu prazer está na palavra de Deus. E ele é como árvore de vida plantada junto às correntes das águas, e que até mesmo em tempo de sequidão dá os seus frutos. Em Provérbios 3, versículo 3 e 4 está escrito: não te desampares a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Olha, amados irmãos, no versículo 3 e 4, não desampara a fidelidade e a benignidade, a bondade, ata ao seu pescoço. Isso deve ser algo prático em nossas vidas, no nosso dia a dia. Em Provérbios 8, 34 a 35, está escrito: feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Olha, atar a sabedoria em nossos pescoços, a sabedoria vinda do nosso Deus, mediante a sua palavra, que alimenta a nossa fé. Aí nós agimos com bondade, com benignidade, com fidelidade, andamos em novidade de vida, e isso agrada a Deus. Isso é o precioso, e isso é o que nós precisamos estar concentrados em nossas vidas, separando o que não é de Deus, o que é vil, não andando nas obras da carne, não andando segundo a velha natureza, mas segundo o Espírito, segundo que o Espírito Santo vai nos orientando a caminhar. E quando nós separamos o precioso do vil em nossas vidas, na praticidade da palavra de Deus, então nós encontramos o versículo 20 de Jeremias capítulo 15. Deus disse: eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Então, amados, essa é a melhor forma, né, pela fé, separar o precioso do vil. O que é precioso para Deus é a nossa fé, alimentada com a sua palavra. Nós vamos atar essa sabedoria vinda de Deus por meio da sua palavra em nosso pescoço, os nossos pensamentos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é justo. Isso vai ocupar os nossos pensamentos. E aí sim, poderão prevalecer, poderão, né, lutar contra nós, mas não prevalecerão. Poderão dar ordens contra nós, mas elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco, o Senhor dos Exércitos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida e sobre a sua família nessa semana de setembro, no nome glorioso de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.